Alguma vez na vida vocês já se depararam com o nome Freud? Talvez no livro ou em filmes e séries. Se você nunca ouviu falar, vai saber agora. E se já e não sabia do que se tratava, suas dúvidas serão esclarecidas nesse exato momento. Muitas das vezes, encontramos nomes diferentes e estranhos em vários lugares e não entendemos o seu significado real e, por isso, deixamos de entender o contexto daquela determinada coisa. E hoje é exatamente sobre um desses nomes que vamos falar. Você que já leu o livro ou viu o filme 50 Tons de Cinza provavelmente deve se lembrar de quando Anastasia Steele faz referência a Freud. É, isso mesmo. Em meio a tantas emoções, Freud está presente de alguma forma. Sigmund Freud foi um médico neurologista criador da psicanálise. Sua teoria impactou de forma tão profunda que o século XX foi chamado de o século freudiano. Ele relatava que nenhum pensamento, sentimento ou lembrança aconteciam de forma isolada ou aleatória. Isso porque, de acordo com seus estudos, existem elos ocultos que associam esses acontecimentos a outros que ocorreram anteriormente. Segundo Freud, a vida mental se desenvolve de forma contínua, mesmo que as pessoas não estejam conscientes. Foi então que surgiu as 3 definições comparadas à estrutura de um iceberg. O consciente, que pode ser equiparado à parte visível, a ponta do iceberg, responsável pela parte que lida com todas as informações das quais estamos cientes, como a atenção que você tem ao tocar um instrumento para que não erre, ou estabelecer relações com outras pessoas. O pré-consciente é representado por uma porção do inconsciente, que pode vir à tona de forma consciente. É a parte que está abaixo do nível da água, na qual é facilmente acessível, como todas as memórias, a viagem que você fez há 5 anos atrás, o fato de você lembrar do nome do seu primeiro cachorrinho. Já o inconsciente representa a parte mais submersa do iceberg. São as informações excluídas ou reprimidas do consciente, as lembranças traumáticas. Elas podendo voltar, influenciando indiretamente a vida mental do indivíduo. É no inconsciente que habita elementos que são inacessíveis ao consciente, as pulsões. A pulsão é uma necessidade psíquica, orgânica, que, segundo Freud, dividem-se em pulsão de vida e pulsão de morte. A de vida busca prazer, criar e realizar determinadas atividades, e a de morte, o isolamento, atos de destruição e a estagnação. Estudando o comportamento de seus pacientes, Freud percebeu que a mente humana tem como principal objetivo preservar o equilíbrio interno, minimizar o desprazer e maximizar o prazer, explicando através do id, do ego e do superego. O id é basicamente todo o conteúdo do inconsciente, os desejos, as vontades e as pulsões, de forma caótica e desorganizada. O ego é o princípio da realidade, onde o ser humano adequa os instintos anteriores, equilibrando com o ambiente em que se vive. Já o superego utiliza regras éticas e morais para se relacionar com o ego e limitar o id. Podemos comparar a um cavalo, onde o cavalo é o id, cheio de vontades e pulsões. O cavaleiro é o ego, cria mecanismos de defesa. E a rédea é o superego, reprovando todas as vontades do id. Sigmund Freud também acreditava que a sexualidade humana desenvolvia-se a partir de seu nascimento, sendo lapidada com o passar dos anos e suas fases até a vida adulta. Para ele, a fase oral inicia-se ao nascer até os 2 anos de idade, ocorrendo através da boca, quando o bebê se alimenta e obtém prazer da estimulação oral. Na fase anal, de 2 a 5 anos, quando a criança sente prazer ao controlar as evacuações e a bexiga. Na fase fálica, a libido são os órgãos genitais, quando acontece o complexo de Édipo, quando a criança se apaixona pelo pai oposto e adota os valores e características do pai do mesmo sexo, para lidar com a ansiedade. No período de latência é a puberdade que vem à tona. Neste período, os interesses da libido são suprimidos, desenvolvendo o ego e o superego. Na fase genital, o indivíduo faz com que a libido se torne ativa novamente.
Assim, se as outras etapas foram bem concluídas, o indivíduo tem a maior probabilidade de ser um sujeito equilibrado e bem recalcado, que em sua terminologia refere-se a um sujeito que não carrega angústia e nem lembranças dos acontecimentos que o fizeram sofrer. Porém, quando o indivíduo é pouco recalcado, os acontecimentos surgem, as vontades que foram limitadas e esquecidas se manifestam, comprometendo as emoções, a chamada neurose, que são patologias de ordem psicológica de origem psíquica, podendo ser tratada por um psicanalista ou um psicólogo. Já a psicose afeta a personalidade e a autoestima intelectual, comprometendo a razão do indivíduo, de forma com que ele perca o controle da realidade e não esteja consciente de sua doença, sendo necessário que um médico psiquiatra realize seu tratamento. Apesar da teoria freudiana ter sido muito criticada no início, com o tempo ganhou grande importância em outras áreas além da psicologia. Freud conseguiu conquistar o mundo do direito, o que seria quase inimaginável. A psicanálise entra em vigor no direito, ajudando a interpretar e compreender determinadas atitudes baseadas no emocional, através do estudo da personalidade de cada indivíduo, na tentativa de explicar seus atos e verdades, possibilitando olhar de outra maneira para determinados processos jurídicos, dando luz ao caso que possa ser difícil de ser esclarecido e ajudando no entendimento, de forma com que haja uma resolução justa e estruturada por parte da jurisdição. Portanto, a teoria freudiana é basicamente a interpretação da mente humana a partir dos estudos e conclusões que Freud realizou. A psicanálise busca entender e resolver o que o inconsciente aflora no indivíduo. Agora, eu aposto sem sombra de dúvidas que vocês, ao verem o nome Freud sendo referenciado em qualquer situação, vão entender perfeitamente do que se trata. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês e até a próxima aula do Estudando Direito.